Bom, vamos agora para a nossa aula que fala sobre o programa de trabalho. Mas o que é esse programa de trabalho? Olha, vamos entender o seguinte, que o conteúdo central do contrato orçamentário, de qualquer contrato orçamentário, vai ser sempre o programa de trabalho, ou seja, aquilo que vai ser feito com dinheiro público, tá? É o governo que executar isso aí. A administração, que seja municipal, estadual ou mesmo federal. E esse programa de trabalho ele vai ser escrito de acordo com algumas normas que vão desde o valor do recurso a ser gasto, ou seja, o dinheiro a ser gasto com esse programa, e a natureza da despesa, até a sua função social maior. A natureza da despesa vai ser o fim a que esse projeto se destina. É de caráter econômico? É de caráter social? É de caráter ambiental? Vai ser na área da saúde? O que é que vai ser feito? Então, olha só, as ações previstas no orçamento público, tais como com gastos com pagamento de pessoal, ou seja, salários, de servidores públicos, obras, serviços e programas sociais, devem ser programadas na forma de projetos e atividades para os diversos órgãos da administração municipal, no caso do orçamento de uma prefeitura, por exemplo, Mas assim, o que é um projeto, sob a ótica legal? O projeto é um conjunto de operações, por exemplo, relativas a obras, a serviços públicos ou mesmo programas sociais, tá? Então vamos entender um projeto como um conjunto de operações necessárias para que uma obra seja realizada, para que um serviço público funcione, para que um programa social também funcione, também se realize, tá? E a realização dessas operações obedece a um limite de tempo, ou seja, meta, temos metas. O tempo ele é uma meta também e resulta de um produto final, como por exemplo a abertura e a pavimentação de uma via pública, de várias vias públicas. Então, se constar lá no contrato orçamentário, vamos pavimentar as vias da nossa cidade, tá? Vai ter um limite de tempo para ser entregue essa obra, a pavimentação dessas vias, a quantidade de vias a ser pavimentadas, isso entra como meta, então. E o que é a atividade? Essa atividade ela é definida como um conjunto de operações que também se refere a obras, serviços públicos, programa social, só que tem um caráter de continuidade, ou seja, a atividade sempre vai estar presente dentro do funcionalismo público. E essas operações específicas se realizam de modo contínuo, pois são necessárias à manutenção do funcionalismo público. Como exemplo, a gente pode citar a manutenção de um prédio público, do prédio da prefeitura, por exemplo, serviços administrativos. Então, nós temos aí gastos, por exemplo, com atividades de serviços administrativos, gastos com atividades de serviços financeiros, gastos com atividades da manutenção da prefeitura municipal, por exemplo. Então, isso é uma atividade, isso sempre vai existir. É um conjunto de operações necessárias, então, à manutenção e ao perfeito, ou correto funcionamento do sistema público, da administração pública. E na prática, então, tanto o projeto como a atividade vai ser visto como um título dado às ações do governo, às ações da administração, de acordo com a deliberação, ou seja, com a aprovação da administração municipal. E esse programa de trabalho, qual estamos falando, que está lá contido no orçamento público, ele vai ser classificado de acordo com a unidade orçamentária. E essa unidade orçamentária vai ser o órgão que vai executar esse programa, que pode ser uma secretaria, pode ser uma superintendência, um fundo, pode ser uma empresa que realiza
a prestação de um serviço para administração, para a prefeitura, por exemplo, pode ser uma empresa contratada, terceirizada pela prefeitura para realizar algumas obras de infraestrutura, por exemplo, pode ser uma fundação e por aí vai, tá? E essa unidade ela é responsável, portanto, pela implementação do programa, ou seja, é ela que vai realizar o programa, vai colocar o programa em prática. E dentro dessas unidades, desses órgãos, as despesas, ou seja, os gastos com esses programas, eles vão ser classificados de acordo também com as atividades realizadas, os projetos que vão ser desenvolvidos durante o ano. Vamos ver aqui a forma de classificação. A legislação em vigor, né, a legislação orçamentária presente, diz o seguinte, que o programa de trabalho a constar no orçamento, no contrato orçamentário, ele deve vir acompanhado de metas físicas. Contudo, na prática, não é sempre assim que funciona. Vejamos o porquê. Olha só, as prefeituras não possuem órgãos ou mesmo metodologias para dimensionar claramente resultados a serem alcançados. Puxa, aí já complicou, né? Além disso, a definição dessas metas está diretamente ligada ao desenvolvimento de ações a partir da elaboração prévia de estudos técnicos e criteriosos. E isso não é uma tradição no Brasil. Dessa forma, a maioria dos orçamentos pode apresentar metas de validade duvidosa. Então não é algo assim muito fora do comum a gente encontrar a seguinte situação. A gente vê uma obra pública, por exemplo, um hospital municipal, né, que está ali sendo construído, tem aquela placa enorme na frente, e lá a gente vê o valor do prédio, o tamanho daquela obra, e a gente vê também o valor do recurso financeiro gasto, e a gente vê lá também o prazo de entrega, geralmente consta. E muitas vezes ocorre da gente passar na frente daquela obra, como já ocorreu em minha cidade, 1 ano após, 2 anos após daquele prazo estipulado para a entrega do prédio, e cadê? Não foi inaugurado, não foi entregue ainda. Então, isso é algo muito, muito comum, né? As metas, elas são duvidosas, tá? É possível verificar nos orçamentos que falta correspondência entre as metas e o valor apresentado. Também é algo bastante comum, né? Extrapolar o orçamento de uma obra. Então vamos falar um pouquinho da Lei 4.320 de 64, que é a Lei do Orçamento, que diz assim: os projetos e atividades devem ser classificados de acordo com a função, o programa e o subprograma em que se enquadram. Já a gente vai ver isso como exemplo de forma bem mais clara. E com essa classificação vai ser possível obter um panorama global da distribuição dos recursos orçamentários conforme os setores sociais: saúde, saneamento, educação, cultura, desenvolvimento regional, agricultura, habitação e por aí vai. E normalmente essa classificação é realizada ao final da elaboração do orçamento. Então, assim que o orçamento público, o contrato orçamentário é realizado, essa classificação também aliás, quando da elaboração do contrato orçamentário, essa classificação é feita, é realizada. E ainda segundo a lei do orçamento, vai apresentar a classificação dos gastos de acordo com o elemento despesa. Então, cada gasto ele vai ter um destino, portanto, ele vai receber uma classificação, ok? Que vai estabelecer a destinação desse recurso, desse gasto, desse montante financeiro destinado à atividade de um determinado programa, por exemplo. E nesse caso, cada projeto ou atividade deve estar acompanhado do tipo de gasto
e do valor correspondente necessário à sua viabilização, como é o caso de despesa com obrigações patronais, equipamentos que são comprados, materiais de consumo, como por exemplo, que foi comentado lá em aula inicial, da Prefeitura Municipal que decide contratar uma empregada para fazer serviços de faxina. Vai ser necessário comprar materiais de consumo. Então, esse material de consumo ele vai receber uma classificação de acordo com o elemento despesa com materiais de consumo, por exemplo. Bom, aqui a gente tem um exemplo de classificação no quadro de detalhamento de despesa e a gente vê o seguinte: nós temos aqui a unidade orçamentária, que vai ser a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Esperança da Fé. Qual que é a atividade que esse órgão, que essa unidade orçamentária, que a Secretaria Municipal de Educação vai desempenhar? Olha, essa unidade orçamentária ela vai desempenhar a atividade de administração de ensino. Pois é óbvio, é essa Secretaria Municipal de Educação, é ela que é o órgão incumbido em administrar as unidades de ensino nessa cidade, na cidade de Esperança da Fé, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, descrição do elemento da despesa. Então a gente tem esse elemento aqui, ele recebe esse código, cada elemento recebe um código diferente que vai classificar ele. Pessoal civil são as pessoas que trabalham, os funcionários, os professores, por exemplo, das escolas municipais. Então ele recebe o código 3111. E aqui ao lado, do lado direito, nós temos o valor do crédito orçamentário, ou seja, é a despesa com pessoal civil, o valor necessário para pagar essas pessoas que estão trabalhando no ensino público da cidade de Esperança da Fé, tá certo? Depois temos encargos sociais, 3113. O elemento de despesa em encargo social vai ser classificado com esse número 3113, que significa despesas com encargos sociais. E aqui tem o seu respectivo valor, R$140 mil. Depois, 3120, material de consumo, 160 mil. 3132, outros serviços e encargos, mais 200 mil. 4110, equipamentos e material permanente, mais 100 mil reais. E 4120 vai ser obras e instalações, 200 mil reais, totalizando o valor de R$1 milhão, que é o valor total de créditos orçamentários destinados à atividade de administração de unidades de ensino, executado pela unidade orçamentária, que vai ser a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Esperança da Fé. Bom, vamos lá. O que é classificação funcional programática? Essa classificação funcional programática é a codificação de um programa orçamentário de acordo com a classificação e a estrutura correspondente de códigos definida pela Lei 4.320 de 64, até o nível de projeto, atividade e elemento de despesa. Então a gente vê aqui que todo programa orçamentário ele é estruturado da seguinte maneira: nós temos uma função, certo? Essa função ela é o maior nível de agregação que vai designar as atribuições permanentes da administração, ou seja, suas áreas de atuação.
Então a função basicamente ela vai denotar, vai falar, olha, o que é que vamos fazer, o que é que deve ser feito, certo? E dentro dessa função nós temos então o programa de trabalho, né? E esse programa ele vai denominar os objetivos globais na forma de um conjunto de ações afins, ou seja, do mesmo interesse, que estão articuladas para o cumprimento da função. E dentro do programa, nós temos o item subprograma. Esse item subprograma vai definir os objetivos parciais identificáveis dentro do programa, correspondendo a um conjunto de operações afins. Bom, vamos ver isso de uma forma mais clara com esse exemplo aqui. Da atividade de administração e ensino, né, que acabamos de ver no slide anterior. Nós temos aqui o desenvolvimento do ensino fundamental. Então, qual vai ser a função? Essa função ela é classificada com o número de 8, que é a função de educação e cultura. Então, vemos aqui que é algo muito amplo, muito abrangente. Várias atividades podem ser feitas dentro dessa função. Vários programas podem ser criados dentro da função de educação e cultura de um determinado município. Como, por exemplo, nós temos aqui o programa 42, Ensino Fundamental. Percebe que, olha, o ensino fundamental faz parte da educação e cultura de um município, tá? Então o ensino fundamental ele entra como programa. A função, qual função que é? A função é a função de educação. Educar as pessoas, educação e cultura. E o programa ele é algo muito mais específico. Então, por exemplo, o ensino fundamental é um programa da Secretaria de Educação e Cultura do município. E o subprograma vai ser uma atividade desenvolvida, né, dentro do ensino fundamental. E aqui nós temos, por exemplo, o subprograma 024, que é atividade de informática. Aí aqui tem o número do projeto, né? E daí o elemento despesa. Puxa, nós vamos ter um exemplo, né, de elemento despesa. Vai ter uma despesa enorme com esse programa aí, tanto com material de consumo, gasto com pessoal. Mas aqui, ó, necessariamente ele colocou o item 3120, que é a despesa com material de consumo. Por quê? Porque materiais vão ter que ser comprados, como por exemplo pendrives, CDs para serem gravados, impressoras, demais materiais de informática e por aí vai. Reserva de contingência. O que vem a ser essa reserva de contingência? Bom, reserva, como o próprio nome sugere, é algo que está guardado, é algo que está reservado para ter algum fim, alguma função. Então, olha só, quando a gente fala em reserva, a gente fala em dinheiro. Sempre que vocês verem essa expressão dotação orçamentária, saibam que é um dinheiro reservado para um determinado fim, para uma determinada função. Mas quando a gente fala em contingência, não tem um fim exatamente determinado. Porque contingência é algo assim, eventual, que pode ou não ocorrer. Então essa reserva de contingência ela vai ser uma dotação orçamentária que ela não é destinada especificamente, necessariamente a determinado programa de trabalho. Portanto, seus créditos podem ser remanejados através de suplementação, remanejados para atender a necessidades de outros programas. O que deve estar obrigatoriamente registrado no orçamento.
Bom, a gente tem aqui que não são todas as coisas que são registradas no orçamento, tá? E o que é que se registra? Quais as atividades que são registradas num contrato orçamentário? Então, no orçamento, somente aquelas ações que demandam gastos diretos da prefeitura. Nesse caso, um orçamento municipal, porque se fosse um orçamento estadual, seria gastos diretos do Estado. Então, com recursos próprios, frisem, próprios, não de terceiros, emprestados ou repassados diretamente por qualquer tipo de órgão público ou privado, tais como construção de escolas, postos de saúde, creches, prestação de serviços, como por exemplo, coleta de lixo, atendimento hospitalar, emissão de alvarás, implementação de programas sociais, atendimento a crianças e adolescentes carentes, fornecimento de merenda escolar, apoio ao pequeno empresário, tudo isso, gente, são coisas que necessariamente o orçamento deve registrar. É obrigatório o registro desses itens num orçamento, por exemplo, um orçamento municipal. E ações implementadas por concessão do poder público à iniciativa privada que tenham o seu apoio ou que sejam frutos de parcerias, não, essas ações não devem ser registradas no orçamento. Por exemplo, aqui em minha cidade, à época de Natal, a Prefeitura Municipal fez uma parceria com as empresas para que as empresas enfeitassem as rotatórias da cidade. E, em troca disso, a Prefeitura permitiu às empresas divulgar os seus serviços, divulgar os seus produtos, né? Permitiu que as empresas utilizassem as próprias rotatórias para serviços de marketing. Então, nesse caso, essa atividade realizada nesse período natalino, ela não entra no orçamento público, ainda que haja uma previsão para isso. Ainda que lá no início do ano passado a prefeitura já tivesse pré-combinado com as empresas que a época natalina as empresas é que enfeitariam as rotatórias. Ainda que fosse assim. Ok? Então, atividades como essa, que é uma atividade de parceria, ela não entra no contrato orçamentário. Qual é a principal despesa orçamentária? Quais são as principais despesas? Ora, a principal despesa referente às categorias gerenciais é com gasto de pessoal e encargos sociais. Isso está previsto na Lei Complementar que estipula, Lei Complementar 96 de 1999, estipula para os municípios que as despesas com pessoal não podem exceder 60% das receitas correntes. Então vamos entender aqui que de 100% do valor arrecadado, de 100% das receitas da receita total da prefeitura, somente 60% dessa receita vai ser destinado a pagamento das pessoas, por exemplo, que trabalham na prefeitura, dos funcionários da prefeitura, tá? Quando aqui fala em receitas correntes, entenda corrente como atual. Então a receita corrente é a receita deste ano, por exemplo, a receita deste mês, a receita deste momento, certo? E olha só, no entanto, há uma polêmica em torno desse assunto porque a lei não é precisa na definição do que deve ser considerado, além dos salários, como despesa de pessoal, auxílio transporte, auxílio refeição, planos de saúde. As receitas correntes, por outro lado, englobam transferências governamentais importantes com destinação específica, como, por exemplo, recursos do Sistema Único de Saúde, que elevam indevidamente a receita e, portanto, reduzem o percentual dos gastos
com pessoal. Em segundo lugar, em geral, encontram-se as despesas com custeio, que envolvem a implementação dos projetos e atividades orçamentárias, como, por exemplo, material de escritório, serviço de transporte, manutenção das escolas. São os gastos com a compra de remédios para os postos de saúde, de merenda escolar, com a contratação de vigilância dos prédios municipais, dentre muitas outras que viabilizam políticas sociais urbanas. Bom, agora vamos entender o que é a despesa corrente. Temos a despesa corrente e a despesa de capital. São duas coisas distintas. A classificação legal dos gastos que se destinam basicamente à manutenção dos serviços e programas sociais existentes, obras de conservação e adaptação de imóveis, despesa de custeio, assim como transferências correntes, que correspondem aos repasses de recursos para custeio de uma esfera do poder público para outra. Então, despesa corrente é o gasto atual, que, por exemplo, a prefeitura municipal ela vai ter com a manutenção dos serviços públicos, dos serviços da prefeitura, dos programas sociais que tem na cidade, de obras de conservação, adaptação de imóveis, aí é despesa de custeio, porque tem que comprar material, certo? E despesa de capital. Quando a gente fala despesa de capital, entenda capital como investimento. Então, olha só, a classificação legal dos gastos, que em princípio produzem alteração qualitativa e quantitativa do patrimônio público, tais como investimentos, com obras, equipamentos ou mobiliário, inversão financeira, aquisição de um prédio, compra de títulos e transferência de capital. Quando uma esfera do poder público repassa a outra, recursos para investimentos. Então, por exemplo, a prefeitura resolveu comprar um prédio, tem dinheiro em caixa para isso. Concorda que ela aumentou o patrimônio dela? Essa despesa que ela teve para comprar aquele prédio, ela vai ser classificada como despesa de capital, porque foi uma despesa que fez com que a prefeitura ela conseguisse aumentar o patrimônio dela. Então entra como despesa de capital. E quais são os elementos da despesa mais comuns, ou seja, que sempre aparecem no contrato orçamentário? A primeira é a 3111, que é a despesa com pessoal civil, ou seja, são as pessoas que trabalham para a administração pública, Pagamento dos salários, vencimentos, vantagens dos servidores municipais. A 3113 são as obrigações patronais, ou seja, é o compromisso do patrão, o dinheiro que ele recolhe, deposita lá para o funcionário, como por exemplo o FGTS. 3120, material de consumo, sempre vai ter, não há unidade orçamentária que não consuma nada. Em todo período corrente, em todo mês, em todo ano, sempre vai consumir material. Então, 3120, despesa com material de consumo, necessário à manutenção de uma determinada atividade, uma atividade qualquer. Sempre vai ter que gastar, por exemplo, material para limpeza urbana, Então, a prefeitura sempre vai ter esse gasto aí com material de consumo no seu orçamento. Não só a prefeitura, o estado, a federação. Sempre, em todo e qualquer contrato orçamentário, esse tipo de despesa com material de consumo sempre vai ter. 31, remuneração de serviços pessoais. Despesa com remuneração pela prestação de serviço de natureza eventual por pessoa física sem vínculo empregatício, como a contratação de estagiários ou de especialistas reconhecidos para assessoramento da administração, dentre diversos outros serviços. Então, como está descrito aqui, vai ser um valor reservado para pagar uma pessoa
não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa que ela não vai ter nenhum vínculo, por exemplo, com a prefeitura, mas ela é um estagiário, ou ela é um especialista em um determinado assunto. É necessário requisitar essa pessoa para vir e resolver um problema. E, por exemplo, imagine que na sua prefeitura aí haja um problema de caráter sanitário e não tenha nenhum engenheiro sanitarista, um profissional da área na sua cidade para resolver esse problema. E a prefeitura muito bem pode contratar temporariamente esse profissional e importar ele de outro estado, por exemplo, para vir e prestar esse serviço. Ou mesmo, se estiveram na cidade, mas que não tem nenhum vínculo com a prefeitura, não é funcionário da prefeitura, ele pode ser eventualmente contratado temporariamente aí para prestar um serviço de, digamos assim, necessidade pública, né? Então, entra aí como remuneração de serviços pessoais. 31, 32, outros serviços e encargos. Despesa com a remuneração de serviços diversos contratados junto a empresas, como serviço de vigilância, serviço de manutenção de equipamentos, serviço de manutenção de edificações públicas, ou ainda serviços menores tais como confecção de chaves ou impressão de cópias xerográficas, dentre outros. O que ocorre é que a terceirização ela vem crescendo muito, né? Vem se tornando uma tendência aí nos últimos anos aí em todos os setores, principalmente no funcionalismo público, né? Então não é algo assim muito fora do comum. A gente vê lá uma pessoa, um guarda, né, fazendo o serviço de vigia do prédio da prefeitura e a gente verificar que ele está com o uniforme de uma empresa privada, né? Ele apenas trabalha para uma empresa que presta serviço para a prefeitura. É uma despesa que entra no contrato orçamentário na categoria despesa com esse título de outros serviços e encargos. Transferências operacionais, 3211, repasse de recursos para órgãos da administração indireta para a realização de despesas com manutenção de atividades e pagamentos de pessoal, despesas correntes. Então, o dinheiro, por exemplo, que a prefeitura, né, transfere para uma unidade orçamentária, né, da administração indireta, para que ela realize aí despesas com manutenção de atividades particulares, ou mesmo pagamento das pessoas que trabalham para essa unidade, certo? 4110 são despesas com obras e instalações, estudos, projetos, início, prosseguimento, conclusão de obras, imóveis. Depois 4120, material permanente, de durabilidade superior a 2 anos, como por exemplo um automóvel que necessita comprar, máquina de escrever, né? Computador, hoje máquina de escrever não existe. Basicamente seria isso, né? Tá certo? Os principais.